esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra amor, infelizmente, tornou-se, nos nossos dias, uma das palavras mais usadas e mesmo abusadas, a qual associamos significados completamente diferentes. Já falava sobre isso o Papa Bento XVI. Devemos entender que o amor representado nas cenas de novelas, nos filmes e romances, e mesmo em alguns fatos do cotidiano, na maioria das vezes, não passa de formas de egoísmo e de paixões desordenadas, que não tem nada a ver com o verdadeiro amor, que é aquele que se entrega gratuitamente pelo bem do outro, como fez nosso Senhor Jesus Cristo no altar do sacrifício na cruz. O Evangelho deste 7º domingo do tempo comum vai nos apresentar algumas das expressões concretas do verdadeiro amor, que não pode ser confundido com qualquer experiência sentimental egoísta.
mas que nos serve para moldar a nossa caminhada na vida cristã. Para além de uma afeição espontânea e natural, o amor cristão, ele é vivido como fruto de uma decisão de fazer o bem, que derrota o mal e, por isso, pode superar uma justiça simplesmente punitiva, motivada pelo espírito de vingança, do olho por olho, dente por dente. O amor cristão, portanto, ele é gratuidade, é entrega, é doação, como viveu e como ensinou nosso Senhor. A chamada lei de Talião, ou nós podemos dizer, a lei do tal e qual, que significa: você me fez, eu faço igual. Me fez o mal, eu retribuo com o mal. Esta lei no mundo antigo, ela representava um princípio de justiça até muito razoável, pois a punição era de acordo com o delito cometido. Mas a motivação principal era tão somente a vingança. Por isso Jesus, ele desafia seus discípulos a praticar uma justiça que supere a vingança e se revista de verdadeira misericórdia. Pois é assim o agir do Pai Celeste, que faz nascer o sol sobre maus e bons, faz cair a chuva sobre justos e injustos. Em outras palavras, isso é amar o outro sem depender de uma motivação afetiva, mas simplesmente por uma decisão efetiva de quem faz a escolha pelo bem. Para amar é preciso querer, sobretudo quando se trata de alguém que para nós é, entre aspas, pesado ou difícil de convivência, ou ainda que procura por todos os meios nos prejudicar. Aparentemente, diante das prescrições de Jesus, poderíamos até concluir que o amor cristão é passividade resignada e doentia, ou mesmo uma submissão inerte, inclusive em situações de incontestáveis injustiças. Mas se engana quem pensa assim, porque aquilo que realmente Jesus nos propõe e que Ele mesmo viveu e ensinou, representa uma das propostas mais revolucionárias e também violentas, que podem marcar e mudar os relacionamentos humanos. Ou seja, são atitudes que quebram o esquema perverso de causa e efeito, ação e reação. Para quem não aderiu ainda à lógica do Evangelho, ressoa como escandalosa e incompreensível a mudança da retaliação, da vingança, para a não resistência, para a generosidade que se enraiza numa liberdade interior que nada pode destruir. Se pensarmos nos mártires, por exemplo, naqueles homens e mulheres que livremente aceitaram a morte por amor a Jesus Cristo, poderemos então compreender um pouco mais essa dimensão infinita do amor, que leva o ser humano a querer amar e até a morrer por esse amor que é Cristo. Os exemplos práticos dados por Jesus não apontam para uma finalidade em si, mas são estratégias eficientes para romper com o ciclo da violência e da vingança. Quem se vinga está dizendo ao seu adversário: eu sou igual a você, mas posso ser pior. Porque ninguém devolve o mal recebido na mesma medida
quando se trata de vingança. O ponto de partida é não enfrentar quem é malvado, pois colocar-se diante de quem é malvado, tentando defender-se dele, é correr o risco de imitar o seu procedimento, usando as suas mesmas armas, o que terá como consequência o risco de se assemelhar ao que lhe fez o mal, ao ponto de tornar-se também um malvado. Em contrapartida, Jesus apresenta 4 atitudes estratégicas que rompem com o ciclo da violência. Oferecer a outra face, mais que acovardar-se, é mostrar que nenhuma ofensa perturba o interior de quem está convicto do bem que pode realizar. Dar uma bofetada na face era mais do que uma agressão física. Era uma violenta maneira de insultar, de provocar a outra pessoa, a fim de que perdesse a paz e aderisse ao ciclo de violência revanchista. Portanto, oferecer a outra face era sinal de grande firmeza interior, que não se deixa arrastar pela irracionalidade da violência desferida por parte do outro. Entregar também o manto. Nos processos, o manto poderia ser dado como penhor, porém deveria ser devolvido antes do anoitecer, porque o manto, ele servia para a proteção do sol escaldante do dia, como da noite sempre gelada do deserto. O desapego interior do cristão o leva até mesmo a renunciar àquilo que é direito seu, inclusive as coisas que lhe são necessárias, pois crê que ser bem-aventurado é ter um coração pobre, é saber entregar tudo. O cristão é, portanto, alguém que vive nesse mundo, usufrui de tudo, mas não se apega a nada, porque sabe que daqui não levará nada, mas voltará para Deus exatamente como veio ao mundo. O cristão vive no mundo antecipando no cotidiano da vida as realidades do céu. Caminhar a mais do que foi pedido. Os soldados romanos, eles tinham o direito de obrigar a quem encontrasse no caminho a acompanhá-los para indicar o caminho ou mesmo para carregar pesados fardos, como fizeram com Simão o Cirineu, obrigando-o a carregar a cruz do Mestre. Jesus usa esta imagem para dizer que o seu discípulo deve estar sempre disponível para o serviço, que não se limita ao estritamente pedido, nem se acomoda à mediocridade calculista, nem se deixa aprisionar pela obrigação formal. O cristão surpreende sempre com a prática de um bem ainda maior. Por fim, dar a quem pedir, que é uma atitude de gratuidade que deve caracterizar o discípulo, ou seja, amor que socorre quem necessita, amor que não humilha com atitudes de indiferença e por isso não deve virar as costas. O amor é caridade, o amor é serviço, o amor é doação, é entrega generosa e gratuita, porque não espera nada em troca. O ser humano sente-se mais amado quando é acolhido como um semelhante do que mesmo quando recebe esmolas, apesar de estar necessitado. Quando não temos nada de material para oferecer ao necessitado que encontramos no nosso caminho,
É mais fácil virar-lhe as costas ou passar para o outro lado, impedindo qualquer tipo de aproximação ou de contato. No entanto, uma palavra, um gesto de atenção pode valer muito mais que uma oferta generosa, mas sem amor. Talvez um animal atraísse mais a nossa atenção e a nossa interação. Infelizmente, nós vemos que isso acontece com mais frequência. Contudo, um coração que ama tem muito mais a oferecer do que simplesmente coisas materiais. Isso me fez lembrar uma vez que estava passando ali na Nova Rússia e um senhor atravessou a rua gritando: "Frei, frei!" E aí eu olhei, tinha várias pessoas sentadas num banco do lado, e ele veio, arrumou as mãos, me pediu a bênção, mão suja, ele todo sujo, me disse: "Ô Frei, me dá R$2 para comprar um salgado." E eu de fato não tinha R$2, eu não tinha nada. E eu disse: "Ô meu irmão, se eu tivesse..." Depois ele me disse: "Olha, na verdade assim, eu não quero R$2 para comprar o salgado, é para tomar uma pinga." Eu disse: "Olha meu irmão, se eu tivesse R$2, eu sentava e tomava uma pinga, você hoje, viu? Mas eu não tenho." E aí foi interessante que o fato de ter dado a atenção para ele, ele olhou para mim e disse: "Então vá em paz, Deus te abençoe." Eu saí mais rico naquele momento, eu saí abençoado. E às vezes a nossa atenção faz toda a diferença numa situação como essa. E quantas vezes temos a oportunidade de dar essa atenção, que não é uma esmola, é aquilo que nós também muitas vezes recebemos, que nós muitas vezes necessitamos. Então nós devemos compreender que um olhar humaniza, um sorriso restitui a dignidade, uma palavra alivia a solidão. A nossa atenção pode demonstrar cuidado, carinho, afeto. O amor cristão nos provoca e nos impulsiona a tomar uma decisão, isto é, a amar até mesmo aquele a quem nós não consideramos dignos do nosso amor, como por exemplo os nossos inimigos, os nossos perseguidores, aqueles que não nos amam, porque também não nos consideram dignos do seu amor. Quem ama jamais perde por ter amado, mesmo sabendo que jamais terá algum gesto que manifeste um retorno desse amor. Amar os inimigos fere a lógica do ser humano, pois este se identifica com afeição, com prazer, com bem-estar, enquanto o amor cristão é decisão de fazer o bem. O cristão não se sente bem e por isso ama, mas ama para alcançar o bem. Não busca o bem no outro para amá-lo, mas ama-o para fazer-lhe o bem, pois isso lhe faz bem. Aí nós compreendemos que fazer o bem faz bem em primeiro lugar para quem faz o bem. Buscar razões e motivações em nós mesmos para amar de verdade é, sem dúvida, correr o risco de desanimar e desistir. Por isso, além da firmeza nas palavras de Jesus, amai os vossos inimigos, está também o orai por quem vos persegue. Se colocar-se diante do malvado e arriscar-se a tornar-se malvado como ele, e por conseguinte, não ser capaz senão de odiar e vingar-se, então colocar-se diante do sumo bem, diante do amor inefável do Pai, numa atitude orante, reconhecendo que ainda não conseguimos amar os nossos inimigos, nos torna capazes de aprendermos que o amor gratuito é o único caminho, é o único meio de vencer a violência do não amar, aprendendo
que Ele nos ama, apesar de não sermos dignos desse amor. Nós não somos amados por Jesus porque merecemos o seu amor. Somos amados por Ele porque precisamos desse amor, que nos levará um dia à eternidade do amor, cuja fonte inesgotável é o coração do Pai. Assim seja.